que é que você faria se você fosse o ministro da Economia do seu país? E o que foi que o Brasil escolheu quando se trata dessa decisão nos últimos anos? Isso tem muito a ver com a situação econômica que a gente vive hoje. Economista e médico, todo mundo é um pouquinho. Onde você chega no boteco, entre os amigos, na faculdade, todo mundo discute economia. Nas redes sociais, nem se fala. Mas se de fato você fosse posto como ministro da Fazenda, ou ministro da Economia do seu país, o que é que você faria? E qual a decisão mais importante que o ministro da Economia de um país tem que tomar? Ah, lá vem você falar sobre ser liberal, ser intervencionista. Não tem nada a ver com isso. Qual é a verdadeira decisão que o ministro da Economia tem que tomar assim que assume a cadeira? E o que foi que o Brasil escolheu quando se trata dessa decisão nos últimos anos? Isso tem muito a ver com a situação econômica que a gente vive hoje. Eu sei que muita gente quer discutir sobre se uma política tem que ser liberal ou se uma política tem que ser intervencionista. Mas quando alguém assume de fato o Ministério da Economia, ele já está, de certa forma, assumindo uma postura de tomar decisões de para onde vai a economia do país. Ou seja, ele já se torna, de certa forma, em algum nível, intervencionista. Só que ele pode tomar uma decisão muito importante, independente se ele é mais liberal, se ele tem um pensamento mais socialista, mais desenvolvimentista. Ele pode tomar a decisão de adotar uma estratégia, uma política econômica pró-cíclica ou anticíclica. Para ficar bem fácil você entender, imagina que você tem um salário de R$ 2.000, mas por algum acaso a sua empresa vai lhe dar um bônus durante um ano. A empresa está faturando mais e ela acredita que é importante aumentar o bônus dos seus funcionários. Seu salário é R$ 2.000, você vai passar um ano ganhando R$ 4.000. Você tem duas opções. Você pode consumir mais, agora você está ganhando mais, você pode ir para mais restaurantes, viajar, comprar mais roupa, ou você pode também utilizar uma parte desse aumento, desse bônus, para economizar, fazer uma poupança, um colchãozinho, porque você sabe que depois de um período seu salário volta para R$ 2.000. Agora que você entendeu essa lógica, você vai entender o que é uma política pró-cíclica e uma política anticíclica. No primeiro caso, se você aumentou o seu gasto, se você gastou aquele bônus, você adotou uma política pró-cíclica, você acompanhou o seu crescimento de renda. Já se você foi no sentido contrário, anticíclico, ou seja, sua renda aumentou, mas você diminuiu um pouco o seu consumo, fez uma poupança, você utilizou essa postura mais anticíclica. E qual é a certa? Eu não vou querer aqui dar o meu veredito. Eu vou trazer um livro, que é o livro do professor Marcos Mendes. O Marcos Mendes é um professor renomado, professor do INSPER, e ele fez um livro recentemente com vários outros economistas e especialistas que se chama Para Não Esquecer, Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil. E num dos primeiros capítulos, ele fala dessa política anticíclica e procíclica. E qual é o resumo do Marcos Mendes no seu estudo, verificando aí o que é que o Brasil fez nos últimos anos. Ele pega lá a partir de 2003, mais ou menos, lá quando a gente tem o primeiro mandato do governo Lula, até meados de 2015, 2016 e um pouco do momento mais atual. Nesse período, o Brasil teve um forte crescimento econômico. Quem lembra da capa da revista The Economist, que era o Cristo Redentor decolando? Por volta ali de 2006, o Brasil teve um forte crescimento econômico, em razão, principalmente, do que a gente chama de boom das commodities. Produtos como petróleo, minério, soja, tiveram uma alta de preço muito significativa. Como o Brasil e outros países produzem muito esses produtos, a gente passou a vender mais. É como o caso da empresa que eu citei anteriormente, que aumentou o faturamento, o lucro e resolveu aumentar o bônus dos funcionários. O Brasil, nesse momento, teve esse boom de crescimento, de faturamento, a arrecadação tributária também aumentou. Foi um momento muito bom para a economia. Mas a gente tomou a decisão de uma política pró-cíclica. Ou seja, na medida que o Brasil aumentou o seu crescimento econômico, aumentou o faturamento das empresas, aumentou a arrecadação, o que fizemos? Gastamos ainda mais. Tivemos os royalties do petróleo, que distribuía royalties para os estados e municípios. Os municípios aumentavam o salário dos servidores, tinha mais gastos públicos. E a conta, quando fechou, ou seja, quando a gente encerrou esse bom momento da economia, é que agora a gente tinha servidores com mais altos salários, o gasto da máquina pública ficou maior, o orçamento ficou maior, só que a gente não podia mais contar com aqueles gastos, com aquela receita, que a gente teve no início dessa década. E aí veio um momento mais difícil. E a gente teve países vizinhos ao nosso, como o Chile, por exemplo, que seguiu o contrário. O Chile também é um grande exportador de commodities, como o minério de ferro. E se deu bem também nesse período. Só que ele usou de uma política anticíclica, ou seja, enquanto a economia estava crescendo, o Chile estava fazendo um colchão para, justamente quando vinha esse período mais difícil, ele conseguir ter algum nível de recurso para gastar mais até. O Chile ele passou a ter políticas mais intervencionistas depois disso, mas ele se beneficiou daquele período que acumulou, e aí ele pôde fazer mais expansão de gastos sociais, mais intervenções na economia para tentar dar
um solavanco ali na economia chilena que estava num momento mais difícil. E o Brasil, quando precisou, quando a gente teve a recessão, por exemplo, em 2008, quando a gente teve a crise também da pandemia, a gente não estava com recursos tão disponíveis para fazer esse tipo de intervenção. Então, a gente fez, mas fez por vias de endividamento. E como a gente sabe, endividamento público aumenta a inflação, né, gera desequilíbrios, quebra da expectativa, aumento do dólar, tudo isso que você já sabe. Então, o que o Marcos Mendes mostra é que o Brasil utilizou políticas procíclicas e a gente acabou se dando mal em relação a isso. Ele até cita aqui alguns pontos que são bem danosos para países que utilizam a política procíclica. Um deles é que, quando o crescimento ele é muito alto por meio, né, dessa política procíclica, porque a gente está gastando mais, a gente está botando mais gasolina no veículo para queimar e acelerar mais, quando há recessão, o custo disso também é mais alto. É como se você tivesse acelerado tanto o seu veículo que na hora de parar é difícil. E aí acaba que o impacto da batida sendo muito mais alto, muito mais danoso a quem está lá dentro do veículo. E de acordo com o modelo, né, econômico que o Marcos Mendes fez o estudo dele, ele mostra que os países, né, ele bota em alguns estudos empíricos que apontam que as recessões nesses países procíclicos são muito mais agressivas. Enquanto em países que utilizaram de políticas anticíclicas é uma recessão mais amena, mais fácil de lidar. Eu cito que utilizar políticas anticíclicas é mais ou menos como a história dos 3 porquinhos. Enquanto 2 porquinhos ficaram lá fazendo uma casinha fácil, rápida, de madeira, de palha, um porquinho ficou fazendo a sua casinha de tijolo, deu mais trabalho, foi muito mais difícil, mas na hora que o bicho pegou, ele estava muito mais protegido. Então, basicamente, é isso que países que utilizam políticas anticíclicas fazem. Eles conseguem se precaver melhor dos períodos recessivos. E é importante, já que você está se preparando para ser o ministro da Economia, entender que a economia, né, tem ciclos, a verdade. O economista Schumpeter ele traz um pouquinho dessa explicação de como são os ciclos econômicos. O Howard Marks, né, também que é um investidor e tem alguns livros publicados, ele fala dos ciclos econômicos. E a economia tem esses ciclos, então a gente já sabe que ela vai ter um período de crescimento e um período de recessão. Cabe a nós decidirmos como vamos utilizar das ferramentas econômicas durante esse período. Essa foi a decisão do Brasil nos últimos 20 a 30 anos, mas eu pergunto para você, o que é que você acha? Como é que você agiria se você fosse o ministro da Economia, independente se você é mais liberal, mais intervencionista? Você seguiria uma política mais procíclica ou uma política anticíclica? Comenta aí para mim, aproveita para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas.